A Rede Imaculada reapresenta o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. Tua palavra nos chegou por meio das tradições. Um grande abraço para os nossos queridos ouvintes que estão nos acompanhando. É com muita alegria e com paz no coração e com muito amor que vamos realizar mais um programa, Estudando a Palavra de Deus, para o seu conforto espiritual e o seu fortalecimento na fé. Queremos mandar então o nosso abraço e rogar a Deus todas as bênçãos sobre os nossos queridos e as nossas queridas ouvintes de toda a Rede Imaculada. Os que estão na web rádio, os que estão na Cultura de Paracuru, AM 1150 Paracuru, Ceará. Os que estão nos ouvindo pela Educadora de São João do Ivaí, AM 1180, e os que estão nos ouvindo pela Difusora Mirassol do Oeste, a caçulinha da rede, AM 1010. E também quem está nos ouvindo pela Ressurreição de Sobral, Ceará, 1460 kHz. Para os nossos queridos e queridas aqui de Brasília, cidades do entorno, cidades do Sobradinho, Lago Norte, Braslândia, São Sebastião, São João, Cidade Ocidental, Samambaia, cidade do entorno, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, até onde chega o nosso sinal. E cada vez está chegando mais longe. Para todo o Brasil, todos que estão nos ouvindo, a grande bênção de Deus, de paz, de amor, de segurança, de saúde, recaia sobre vocês, fortalecendo vocês, animando para a vida, vida alegre, vida abençoada. Muita saúde e paz. Deus nos abençoe completamente no corpo, na alma, no espírito, e nos fortaleça e nos prepara para a volta do Senhor Jesus, porque é em nome dele que nós clamamos todas as bênçãos do Senhor, nosso Deus, sobre todos nós. Amém? E aí, meu povo, um grande abraço para quem passou por nós lá no consultório e comentou, está ouvindo a Rede Imaculada, está acompanhando os programas. Então, um grande abraço para Maria Aparecida e família, Sheila, Edmilson, família, a Cleusa, Osmar, família da Rosana, da Maria Sandra, da Tereza, Solange, Maria do Socorro, Doralice, todos vocês que estão nos ouvindo aqui na Vicente Pires, eu sei que está nos ouvindo lá, a Mazé e a Sandra e toda a família querida, que amamos muito. Eu amo todos vocês. Deus nos abençoe de bom estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar uma parte importantíssima, que são as revelações de Deus em Apocalipse, as revelações futuras, aquilo que virão depois das coisas que são, ou seja, o que vai acontecer depois de tudo que nós estamos vendo acontecer. Esta é a missão do Apocalipse de João. João, o evangelista, que escreveu o Evangelho de João, escreveu a primeira, segunda e a terceira carta, e também escreveu o Apocalipse. Este livro, o Apocalipse, que é revelações para o futuro, é da lavra, como dizia um grande estudioso da Palavra de Deus, é da lavra do eminente, querido apóstolo do amor, João, o amigo íntimo de Jesus Cristo. Então, meus queridos, minhas queridas, meus colegas e alunos, vamos ao estudo de hoje. Mensagem de Deus às igrejas, para evangelismo, para doutrinação, para orientação e para revelação. Este é o objetivo do Apocalipse, também é o objetivo em específico para a parte que nós vamos estudar hoje, capítulo 4 até o capítulo 17. E no próximo domingo, Deus nos abençoando, nos permitindo e nos trazendo aqui, vamos trazer o último estudo sobre Apocalipse. E assim nós vamos comemorar o estudo do Novo Testamento. Em tão poucos dias,
conseguimos estudar o Novo Testamento inteiro. Quem sabe, lá para o final do mês de maio, nós já estaremos estudando, quem sabe, o Velho Testamento, quem sabe, estudos mais específicos, estudos temáticos, sem mexer em doutrina, porque o objetivo da Rede Imaculada é oferecer a palavra de Deus numa linha de evangelização, dar conhecimento ao ouvinte, ao público, à população, dar conhecimento à humanidade da pronúncia de Deus a favor de cada um de nós. Esta é a missão. E assim queremos fazer com muita alegria, comunicar a palavra de Deus a você, meu querido, minha querida. Um grande abraço. Vamos começar? Então vamos lá. Primeiro texto que nós vamos utilizar é Apocalipse capítulo 4, verso 1, que diz assim: Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, o que podemos relembrar aqui, meu querido e minha querida, é que o capítulo 4, ele vem falando depois disto, e isto era o quê? Lembra que no capítulo 1 era a introdução, era a visão de João, na porta do céu, olhando para o trono de Deus, o trono do Senhor Jesus, a celestialidade. Em seguida, capítulo 2 e 3, a mensagem de Deus para as igrejas. E nós vimos então a mensagem de Deus às 7 igrejas da Ásia Menor. E quais eram as 7 igrejas? Você memorizou? Eu te dei uma técnica para memorizar. EEPT, SFL. Estas são as 7 igrejas do Apocalipse. Começa com Éfeso, a segunda é outro Esmirna, terceira é P, Pérgamo, quarto é T, Tiatira, quinto, S, de Sardes, F, de Filadélfia, e qual é a última que está faltando? Você memorizou? L de Laodiceia. Então você já sabe quais são as 7 igrejas, você já lembra que na mensagem às 7 igrejas, o fundamental, Deus estava ali dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, ouçam. E outra mensagem perigosa que tem ali é que o Espírito de Deus mandou dizer: eu tenho contra ti. E se você não se arrepender e não mudar, eu virei e farei para cada igreja disso o que faria. Farei isso, farei aquilo outro. Então, a declaração de Deus que ele sabe quem é a igreja e como a igreja procede. A declaração de Deus que tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo. Ou seja, tenha juízo, presta atenção. E a declaração de Deus de que tem contra nós, ou contra a igreja. Tenho contra ti. Então isso era o fundamental. Os demais anunciados são pormenores que é para cada igreja. E observa que é 7. Apocalipse é uma série de 7. E mais tarde eu vou falar para vocês quais são os 7 mais importantes do Apocalipse. 7, 7, 7, 7, 7, 7. São 7 grupos de 7. E lembra que Jesus Cristo, quando foi perguntado por Pedro: Senhor, se o irmão pecar contra mim e depois se arrepender e vier e pedir perdão, eu devo perdoá-lo até 7 vezes num dia, que já é muito abuso, né? Do irmão que ofende, depois vem pedir perdão com cara de tacho. Mas Jesus Cristo disse assim: eu te afirmo que não somente 7, mas 70 vezes 7, 490. O que tem a ver 7 na palavra de Deus? Nós temos o número perfeito de Deus, 3. Pai, Filho e Espírito Santo.
O número perfeito do homem, 4. Pai, Filho, Espírito Santo e o homem, 4. O número perfeito da obra de Deus, 7. O número infinito, 8, deitado. E o número perfeito entre Deus e o homem é o múltiplo de 3, que é Deus, 4, que é o homem. 3 vezes 4, 12. Então, esse é o número global. Por isso, ele chamou 12 apóstolos. Por isso, João viu 12 tronos. Por isso, 12 significa o total de Deus. Então, vamos tocar, já sabemos agora o significado dos números na Bíblia, na Palavra de Deus. Vamos ver qual é a segunda recomendação bíblica aqui. Olha, qual era o alvo para o livro de Apocalipse? O alvo de Deus, escrevendo aquele livro através de João, era revelações de Deus dadas ao Senhor Jesus sobre os acontecimentos planejados por Deus, revelados aos cristãos da época, e também revelações para todos os tempos futuros, que chegou um tempo futuro nosso, um tempo futuro que pode ser para os nossos netos e bisnetos. Então essas revelações, elas são contínuas. E é bom lembrar mais uma vez que quem lê Apocalipse pode imaginar, já aconteceu isto aqui nesse ponto. Eu tenho certeza, isso aqui já aconteceu, porque já está registrado estes fatos descritos aqui. Então, para trás, tudo já está cumprido. Já aconteceu. Tenha cuidado com esta ideia, porque o Apocalipse ele está trançado. E às vezes nós olhamos para uma declaração e passamos, e lá na frente nós vamos descobrir que essa declaração ainda vai acontecer. E aquela que nós estamos lendo lá na frente já aconteceu. Hoje nós vamos ter um exemplo claro disto. Quando o anjo disse para João, o que você vê? E ele viu uma besta enorme, um monstro, que saía do mar e tinha 10 chifres. Então, ele não entendeu nada. E o anjo disse, essa besta que era e já não é, mas ainda virá a ser. Então, veja só, a declaração do anjo revelando a verdade de Deus, olha, ela já era, ela não é mais, mas ainda tornará a ser. É uma coisa que já aconteceu, algum princípio, algum sistema, alguma ideia, evidentemente diabólica, porque Deus não repete, quem repete é o inimigo. Esta ideia já teve lugar, já causou danos, mas agora ela acabou, foi aniquilada, mas no passar do tempo ela volta de novo. Então nós vamos ter pessoas com ideias semelhantes. Diz o historiador que a história se repete. E se ela se repete, então nós já sabemos quais são os resultados quando ela se repetir, porque já é uma revelação de Deus. Então, revelar o plano de Deus, o projeto de Deus, a vontade de Deus, os segredos de Deus para aquela época, para o futuro. Futuro que acontece cada dia. Vários futuros. Pensando assim, vamos avançar. Como João organizou o seu relato? Porque ele só fez relatar, ele não acrescentou uma palavra. Ele apenas relatou. Ele ouviu do Senhor Jesus, ouviu do anjo. Escreve o que vê, só isto. Escreve o que está sendo falado. Escreve a descrição destes atos e desses fatos, desses acontecimentos. Então, João é o relator deste livro. Ele relata as revelações de Deus. Como ele dividiu? Primeiro, visões, aquilo que ele viu. Segundo, revelações,
o que foi revelado a ele. Terceiro, as batalhas, os acontecimentos. E por último, as vitórias. É impressionante. O inimigo sabe que nunca vai vencer Deus, nunca vai vencer Jesus Cristo, Filho de Deus, nunca vai vencer o Espírito Santo de Deus, nunca vai vencer a palavra de Deus. Ele sabe disso, mas ele sabe que o único caminho dele, o único jeito, é lutar. Lutar e lutar, sabendo que tudo está perdido, mas lutando. Porque Deus em Cristo nos garante total vitória, total e final. Então, finalizando tudo, quem será o vencedor? Deus e o seu ungido Jesus Cristo. E com ele, todos aqueles que o aceitaram como Senhor da sua vida, como seu Salvador, o seu Redentor. Estes serão os vitoriosos lado a lado com o Senhor Jesus. Porque ele veio para isto, para buscar e salvar todo aquele que se havia perdido e levar para Deus, no seu poder, graça, misericórdia e amor, para a glória de Deus, para a alegria de cada um. Ele nos oferece a vitória, que ele conquistou na cruz e também na ressurreição. A morte e ressurreição de Jesus é a nossa grande vitória. Eu evito o máximo tocar em religiões, mas alguma coisa precisa ser mostrada. Os muçulmanos, que é em grande número no mundo inteiro, muito grande o número dos muçulmanos, eles defendem um ponto de fé, que é os restos mortais do seu líder. E eles defendem assim: nós sabemos onde estão os restos mortais de Maomé e podemos mostrar quem é o nosso líder. Ele existiu e os seus restos mortais estão ali para quem quiser ver. E nós defendemos a nossa fé e a nossa vitória dizendo: e nós mostramos não o corpo dele morto e sepultado, acabado, mas o seu poder pela ressurreição. Então nós temos um líder, um Salvador, que é Jesus Cristo Senhor, que foi morto, sepultado, subiu ao céu, ressuscitou, está à direita do Pai intercedendo por nós. Este é o nosso líder, este é o nosso Salvador. Ele não ficou em nenhuma sepultura. É o nosso ponto de vitória, é o nosso ponto de fé. Outras religiões, denominações, têm o seu ponto de fé e o seu ponto de vitória que eles defendem. Mas creio, com certeza, o nosso é, sem dúvida, o mais firme e o maior. Mas é preciso crer, é preciso ter fé. Sem fé, então não temos nada para apresentar. A fé move o céu, o amor move a Deus. Vamos usar a fé, o amor, para viver em esperança e na conformidade da palavra de Deus e da vontade dele em Jesus Cristo manifesta. Quais são os destaques apresentados pelo autor? A. Revelações de Deus para a sua igreja na época. Revelações de Deus para a sua igreja em todo o tempo. Relato dos acontecimentos futuros. Revelação do comportamento de Deus com a humanidade. Lá está muito claro como Deus age, relaciona com a humanidade em todos os tempos. Demonstração das batalhas que serão travadas contra o anticristo. A afirmação da vitória de Deus, de Jesus Cristo, e a vitória do cristão. Então, assim, João relata e organiza o seu relato para nós, que é o livro de Apocalipse, segunda parte, as coisas que virão depois das que são as igrejas do Senhor daquela época. Nós estamos vivendo nesta fase agora, a segunda fase do Apocalipse, depois das coisas que são, as coisas que virão acontecer, e estão acontecendo.
Vamos ouvir uma música. O Hélio já está com ela preparada. Na Ponta da Agulha. Deus abençoe você. Vamos refrescar a memória. Campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar. Junto a fontes de águas puras, repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos, nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Ao banquete em sua casa, muito alegre eu vou, um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz, e transborda a minha taça em seu amor. Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Alegria e esperança, caminhando eu vou, minha vida está sempre em suas mãos, e na casa do Senhor eu irei habitar, e este canto para
para sempre irei cantar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Por isso nada em minha vida faltará. A Rede Imaculada está reapresentando o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. De expressões fortes aqui nessa segunda fase do Apocalipse. Assim diz Apocalipse 5, capítulo 5. Vi na destra ou na mão direita do que estava sentado sobre o trono, Deus, um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi na destra ou na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado, ou seja, quem escreveu guardou esse segredo. Vamos lembrar, quando alguém tem uma fortuna e quer repartir essa fortuna sem confusão, faz um testamento. Nesse testamento, ele escreve ali tudo que ele quer que seja feito. E pega 2 testemunhas em cartório, fecha, as testemunhas não sabem o que está escrito ali, não pode saber. Então fecha aquele testamento e sela, deixa guardado em cartório. Com a morte da pessoa que fez o testamento, o cartório está autorizado, o juiz está autorizado, o advogado está autorizado para conferir se o selo continua guardando o sigilo do testamento. Então, na presença da autoridade, abre-se o testamento. E abrindo, então é revelado qual é a vontade ou as vontades da pessoa falecida, distribuindo os seus bens, as suas bênçãos. Isto era costume milenar. Então, o que foi que Deus fez? Exatamente a mesma coisa para que nós entendêssemos. Deus gravou os seus propósitos, a sua vontade, o seu plano, guardou isto em segredo sobre a humanidade. Mas, no tempo próprio, enviou Jesus Cristo, seu Filho, para garantir as revelações. Ele veio, sofreu, morreu, ressuscitou e ganhou o poder para abrir as revelações de Deus. Tanto é que nós vamos ver que João, olhando para aquele livro, ouviu uma voz no céu que dizia: quem pode abrir o livro e revelar o que está nele? E houve silêncio no céu, porque não havia ninguém com poder suficiente para abrir. Não havia autoridade capaz para abrir aquele livro. Ou seja, de todos os profetas, de todos os sacerdotes, de todo o povo que Deus já tinha usado, ninguém tinha autoridade suficiente para revelar os segredos de Deus. E João chorava, e um anjo tocou no ombro dele e disse: não chore, porque eu afirmo a você que o Cordeiro de Deus, que foi morto e ressuscitou, tem o poder para abrir as revelações de Deus. E é isto que ele vai fazer. Então, o Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tomou o livro
e abriu o primeiro selo. E quando abriu o primeiro selo, então vem a primeira revelação. E assim, ele foi abrindo cada um dos selos e revelando todos os segredos de Deus. Alguns desses segredos ainda estão para serem entendidos, mas já estão revelados ao homem, ao ser humano. Basta buscar a Deus e nele o entendimento para perceber, para distinguir, para usar as revelações de Deus para o conforto, para o fortalecimento da fé. Assim então, nós entendemos, o Cordeiro tem o poder e a autoridade para fazer as revelações de Deus. Ele é a palavra de Deus, ele é chamado de o Logos, a pronúncia de Deus. João chama ele de verbo, que é logos, que é anúncio, revelação de Deus. Então, depois dessas coisas, olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Isso está no capítulo 7. Então, depois das revelações de Deus, João viu a multidão dos salvos por Jesus Cristo, que estavam ali, branqueados na alma e no espírito, pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Alegres e felizes, glorificando a Deus, aplaudindo Deus, saudando Deus e o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Vi no céu ainda outro sinal, olha o terceiro aí, grande e admirável. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Isso está no 15. No verso 14, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam na fronte escrita o nome dele e o nome de seu pai. Ou seja, os escolhidos de Deus, separados por Deus, salvos por Jesus Cristo. 144.000. Agora aqui no 15, nós vimos assim, vi no céu ainda outro sinal grande e admirável. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas estava consumada a ira de Deus. Para quem a ira de Deus? Para aqueles que se mantêm rebelde contra o Filho, rebelde contra Deus, rebelde contra a palavra de Deus, intolerantes com Deus, que lutam contra Deus. Para estes que maltratam Deus, com muita ingratidão, com incredulidade, com muita maldade, então para eles o juízo, a justiça e a ira de Deus. Às vezes nós pensamos numa ira de Deus semelhante a nós. Não, nós temos é raiva. Raiva é uma coisa perigosa. Na raiva nós fazemos coisa errada. Deus, na sua ira, faz justiça. Ele jamais perde o controle. Ele faz justiça. Então, a ira de Deus, o ânimo de Deus para fazer justiça, aqui em Apocalipse 15, João está vendo, esta justiça será feita, ou seja, derramada sobre todos aqueles que trabalham contra Deus, que são desobedientes por decisão contra Deus. E ouvi, vinda do santuário, uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Isto é Apocalipse 16, 1. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Isto é João 17. Quem será essa prostituta sentada sobre muitas águas?
É evidente que é um sistema governamental. Quem sabe, alguma filosofia ateísta ou comunista, nem todo comunismo é ateu, então não podemos dizer, isso é o comunismo. Não, isso é preconceito, porque existe alguns comunistas que são tementes a Deus. Então não é o fato de ter uma ideia comum que caracteriza como inimigo de Deus, mas aqueles que professam um sistema independente de Deus para governar o povo, para governar as riquezas, para ter uma vida programada segundo os planos próprios, de cabeça própria. Estes são os terríveis que trabalham contra Deus, que não respeitam e não querem nada com a palavra de Deus e a vontade de Deus. No verso 17, então, veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças. Veio e mostrou-me a prostituta que adulterou com muitas nações, com muitos povos. É ou não é um sistema governamental? É para o seu pensamento. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. Isto é o capítulo 18. E assim, nós fizemos uma viagem panorâmica sobre capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e fechamos com o 18. Essa é a nossa tarefa de hoje. O que é que nós temos aí? Vamos verificar, então, as lições. Primeiro nós vamos ver, é um conjunto de 7. Quais são esses 7? 7 igrejas, 7 anjos, 7 Espíritos de Deus, 7 selos, 7 trombetas, 7 flagelos e de novo 7 anjos. São 2 vezes 7 anjos. Quais são os primeiros 7? Estão lá no capítulo 3, os 7 anjos com os 7 candelabros, que eram os líderes das igrejas com as igrejas. Agora aqui, lá eram pessoas humanas. Aqui, nós temos agora os 7 anjos celestiais que ministram diante da face de Deus, trazendo os acontecimentos, fazendo acontecer o plano de Deus, tocando as trombetas, anunciando e também derramando as taças de sofrimento sobre o povo. Pois bem, assim nós temos a descrição deste segundo corpo de declarações, de revelações, de visões de Apocalipse. Sim, meus queridos e minhas queridas, é uma alegria fazer este programa com você e para você. Graças a Deus que Ele está nos dando todos os meios para fazer isso da melhor maneira possível e nos esforçamos para isto. Vamos lá, o que temos então em Apocalipse? Qual é a ideia central do Apocalipse? Revelar o plano de Deus. Quando isso começou a acontecer? Isso começou a acontecer no início do começo do princípio. Gostou? Início do começo do princípio. Desde que o homem existe na face da terra, Deus vem atuando diretamente com ele, com o ser humano. Tudo isso que Deus tem feito em toda a história da humanidade está aqui, revelada em Apocalipse. Nós podemos ver a história paralela e a história de Apocalipse, registrada em Apocalipse, e nós vamos ver os acontecimentos históricos sendo demonstrados em Apocalipse. Reinos, tronos, governos, sistemas, tragédias, bênçãos, revoluções, tudo está dentro de Apocalipse. Então, aqui é a revelação de Deus. Nós estamos fazendo um voo panorâmico, olhando o Apocalipse um pouquinho por cima, sem descer, sem perfurar nada, sem demonstrar nenhuma partícula do Apocalipse. Não é o momento agora, depois faremos isso, com certeza. Mas então, Deus está revelando o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Ele está revelando para nós. Isto é muito importante, nós precisamos valorizar isto.
Então já vimos o conjunto dos 7. Está também, nesta fase do Apocalipse, a luta de Deus e o Senhor Jesus contra o inimigo e seus seguidores. Desde o início, Deus colocou Adão e Eva e o inimigo entrou para dividir a família. Dividindo a família, já aconteceu o primeiro assassinato. Caim matou Abel. E o mal continua batendo contra o bem contra o mal. Deus lutando para vencer o inimigo e o mal. As ações de Deus e do Senhor Jesus contra as ações do inimigo e seus seguidores. E isto também está demonstrado em Apocalipse. Deus sempre agiu contra o inimigo e contra os seus seguidores. E aí você pode pensar em todo tipo de seguidor do inimigo. Desde os anjos caídos, os demônios, os espíritos maus, quanto pessoas que voluntariamente ficam do lado do inimigo, escolhe ficar do lado do inimigo e agir como o inimigo age, agir com maldade, para prejudicar Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, a Palavra de Deus e os seguidores do Senhor Jesus. As consequências das ações de Deus sobre a humanidade estão lá, bem claras. Quais são as consequências? Quem são os vencedores, quem são os perdedores? E a quinta grande lição que nós temos em Apocalipse, a ligação de fatos históricos do passado, mesclado com atualidades e acontecimentos futuros, uma coisa ligada à outra. Dentro de um mesmo capítulo, nós podemos ver coisa que já passou, coisa que está passando e coisa que vai passar. Eu imaginei há 30 anos atrás, na época, acho que 30, consulte a história e tenha certeza, quando os Estados Unidos, governado por Bush, o pai, entrou em guerra contra o Iraque, de Saddam Hussein. E nós tivemos ali 5 meses de batalha. E eu estava estudando a Bíblia em Apocalipse e me deparei com uma coisa impressionante. O que estava acontecendo era o que eu estava lendo em Apocalipse. Havia ali uma semelhança muito grande. E eu fiquei imaginando, meu Deus, será que nós estamos neste ponto, que é o capítulo 9 de Apocalipse? Era o soar da 5ª trombeta. E eu fiquei observando aquilo e descobri. Era exatamente o que estava na Bíblia, estava acontecendo. Veja bem, o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caindo do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saiu do poço que escureceu o sol e a terra, coisas parecidas com gafanhotos. Também da fumaça saíram gafanhotos da terra, e foi-lhes dado poder como o que tem o poder do escorpião na terra. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva verde, nem a qualquer plantação, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens, que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes dado também que não matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Também cabelos, como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraça como couraça de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos, quando correm à peleja. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e ferrão.
Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. De novo, 3 vezes, 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que, depois dessas coisas, vem ainda 2 ais. Isso é capítulo 9 de Apocalipse. É a 5ª trombeta. Eram 7 trombetas, é a 5ª trombeta. Se você tiver o cuidado de entrar no site da NASA e lá verificar a descrição do avião usado, a aeronave usada para atacar o Iraque de Saddam Hussein, você vai verificar que era um helicóptero poderoso chamado Apache, que tinha desenhado no seu frontal o rosto de um índio. E ali você vê que ele tinha cara de homem, mas os dentes eram de leão. E a hélice girando, você pode ver que é exatamente uma cabeleira de mulher. É só olhar que você percebe. Eram os cabelos esvoaçantes de uma mulher. E na cauda, um ferrão como que de escorpião. Era na cauda que eles traziam os famosos foguetes recém-montados pelos Estados Unidos, chamado Patriot. Esses foguetes eram teleguiados e acertavam o alvo com uma diferença máxima de 100 metros. O erro era, no máximo, 100 metros. Então, todo foguete atingia o alvo certeiro, porque o alvo tinha mais de 100 metros. Não foi causado nenhum dano à natureza. Também não foi uma destruição para matar o povo, mas trazer uma epidemia, uma doença que doía mais do que qualquer outra coisa. Este era o sofrimento descrito ali na guerra, descrito no capítulo 9 de Apocalipse. E mais, o anjo do abismo provocou uma fumaça tão grande que escureceu o céu, o sol e a lua. Se você observar, você vai ver que o Saddam Hussein incendiou 500 poços de petróleo. 500 poços de petróleo. Foi o maior incêndio da face da terra. Ele fez isto. Isso está descrito em Apocalipse. Então, eu tenho convicção. Apocalipse 9 está cumprido. Já cumpriu. E cumpriu há mais de 20 anos atrás. Lá na guerra, Estados Unidos, Iraque. Na primeira investida dos Estados Unidos sobre o Iraque. Então, assim foi. Então é só para te dar uma ideia, para que você veja Apocalipse, olhe a história paralela e descubra o que já aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Chamo agora a sua atenção, finalizando o programa de hoje, para mais 5 lições que nós precisamos muito aplicar na nossa vida. Sabendo do que Deus anunciou e já passou, e o que Ele anunciou e está acontecendo, e o que podemos esperar que vai acontecer. Ele anunciou para o futuro. Podemos esperar que vai acontecer? Evidente. Se o que Ele falou que ia acontecer, aconteceu, que está acontecendo, então nós temos certeza, vai acontecer o que Ele falou que vai acontecer. Olhando para o cumprimento das revelações de Deus para todos os tempos, qual deve ser o nosso comportamento com relação ao futuro, com relação a Deus? Como nós devemos comportar com relação a Deus, com relação ao nosso futuro, o futuro da Terra? Observando as escolhas feitas no decorrer da história e as consequências de cada escolha, qual deve ser a nossa escolha sobre o futuro hoje? Qual deve ser a nossa escolha hoje? Olhando para esses acontecimentos, analisando as ações e os comportamentos das pessoas no passado, quais devem ser nossas ações e os nossos comportamentos no presente? O que nós devemos fazer no nosso dia de hoje? Última lição: quais são as mudanças que eu devo fazer na minha vida
para alcançar o sucesso e a vitória futura garantida por Jesus Cristo. Qual deve ser o meu comportamento? A mensagem do Apocalipse, meu querido e minha querida, é atualíssima. Ela é exatamente para hoje. Todos os membros da igreja devem obedecer às recomendações e ensinamentos apocalípticos, porque eles são verdadeiros e eles se cumprem. Deus nos ajude a entender a mensagem dele em Apocalipse e viver a vida cristã perfeita, completa, abundante, conforme declara o Senhor Jesus em João 10:10. Eu vim para que tenha vida plena, completa, perfeita, abundante. Esta é a vontade de Deus e todas as providências já foram tomadas a nosso favor. Qual então deve ser o nosso comportamento, meu querido e minha querida? Deus tenha misericórdia e nos abençoe com o necessário, com a sabedoria, a firmeza, a fé, o ânimo, a coragem, a disposição, o discernimento para obedecer. E Ele tenha todas as condições e realize na vida de cada um de nós, para a glória dEle e a nossa alegria. Deus abençoe cada um de vocês, meus queridos. Se há alguma tristeza, Deus retira essa tristeza. Se há alguma mágoa, Deus retira essa mágoa. Acrescente a fé, fortalece você e te dê a vitória. Dias felizes, alegres. Hoje, esta semana, este ano e a vida toda. Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço. A Rede Imaculada reapresentou o programa Estudando a Palavra de Deus com o teólogo Dr. Nivaldo. Tua palavra nos chegou por meio das tradições.